We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. Esta programação tem o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual e também em adorar ao Senhor nosso Deus. Isto é um culto que nós prestamos a Ele nesse instante, louvando o seu nome, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido até aqui. E para darmos início, então, nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção, a graça, a direção e a inspiração divina para realizarmos este trabalho. E eu convido a todos os meus amados irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade
que o Senhor tem nos concedido de nos encontrarmos reunidos perante a presença do Senhor e esta grande congregação que está espalhada por todas as partes, congregação virtual, e nós damos graças a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Nós pedimos também a bênção da saúde em favor de cada um, a cura divina, a libertação total de todos os males. Nós pedimos a bênção em favor dos lares também, onde esta programação está adentrando, que cada irmão, cada irmã, cada mãe, cada pai, cada jovem, cada criança, cada idoso, que todos sejamos abençoados pelo Senhor, guardados pela Tua bendita misericórdia. Ó Pai Santo, eu peço também que o Senhor prepare o trabalho, o emprego para aquele que está desempregado, aquele chefe de família que precisa do emprego para sustentar seus filhinhos. Que o Senhor dê esta bênção que cada um precisa, ó Pai. E assim pedimos também o perdão pelos nossos pecados. E agradecemos também e pedimos a inspiração divina para esta programação que se segue, ó Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós temos esses pedidos e esses agradecimentos para fazer ao Senhor. Humildemente pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a escritura que nós vamos ler nesta programação está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 10. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados em nosso tabernáculo, ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, está convidado para estar conosco e participar das bênçãos de Deus e fazer parte da família da fé, que você venha e adore juntamente conosco. Nós damos boas-vindas a todos e certamente você será uma bênção para nós, como também você será abençoado através daquele culto, através da adoração ao Senhor. Amém, amém, Jesus, graças a Deus. Muito bem, queridos, lembrando também ainda que esta programação, ela é publicada pelo nosso canal, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, e também simultaneamente é reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp, e se você desejar fazer parte de um deles, ser participante, então é só entrar em contato conosco. O nosso contato está na descrição do vídeo e nós, com muito prazer, estaremos te adicionando também como mais um participante desta grande família da fé. E também, amados,
nós pedimos a todos vocês que amam esta programação, que amam a mensagem do profeta de Deus, que ele nos tenha enviado nesta última era. Se você ama este trabalho, então não se esqueça de clicar no símbolozinho de gostei, ali no joinha, porque assim você vai ajudar com que o algoritmo do YouTube possa impulsionar nossos vídeos e mais pessoas estarão sendo alcançadas pela bênção de Deus. E também não se esqueça de clicar no botão se inscrever ou ser inscrito. Isso também ajudará muito o impulsionamento dos nossos trabalhos. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler pausadamente para que todos possam assimilar, assim, aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Amém. Nós vamos parar no versículo 19. E antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de fazer alguma breve consideração sobre esses conselhos que o apóstolo São Paulo deu para nós. Ele disse coisas aqui bastante profundas, não é? Então ele disse que ele era um sábio arquiteto, como se fosse, não é? Um sábio arquiteto. E assim sendo, ele edificou uma obra, ou seja, um fundamento. Paulo edificou um fundamento, lançou um fundamento. E disse ele, e cada um saiba como edificar sobre esse fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, eu gostaria de chamar então a atenção dos nossos irmãos para
este versículo 12 aqui, né? Não deixe escapar da tua mente. Se alguém formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Versículo 13. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, como nós estamos estudando agora nesta porção de programações sobre o fundamento de Deus, da obra de Deus, da obra-prima de Deus, então aqui está algo relativo a isso. Nós percebemos então que São Paulo disse que, como um sábio arquiteto, ele teria colocado um fundamento, e fundamento é a base, é o alicerce, e outros depois vão edificar sobre esse fundamento. E você poderia então edificar sobre esse fundamento com ouro, com prata, com ferro, com palha, com capim, que é feno, e assim por diante. Mas vai vir um momento de prova, um momento de teste para cada um. Cada um então será testado, cada um será provado. Agora, isso está nos falando em parábolas, né? O que construção seria essa? Que fundamento também seria esse? Bem, o fundamento é o fundamento do Evangelho, não é? Que a Bíblia disse que a Igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o fundamento é o Evangelho. E cada um de nós, quando aceitamos o Evangelho, vai construir o nosso edifício ou o seu edifício, conforme você desejar, da maneira que você achar melhor. Você vai fazer a sua obra. E ele disse, agora você pode construir do jeito que você quiser. Você pode construir um edifício de ouro em cima desse fundamento. E você sabe que o ouro, ele suporta o fogo. Quanto mais fogo, os ouríveis faziam muito isso. Colocava a peça de ouro no fogo e depois batia com o martelo, batia, virava do outro lado e ia batendo. E quanto mais era batido, mais ia soltando aquelas escórias, aquelas impurezas que estavam ali naquele ouro, não é? Então você pode edificar sobre o ouro também será provado no fogo, será batido também, mas o ouro não se consumirá quando passar pelo fogo. A prata, as pedras preciosas e assim por diante. Agora vem a madeira. Se você colocá-la no fogo, ela poderá até servir de combustível, mas ela se consome, a madeira. Então, se o seu edifício da fé for de madeira, então certamente ele se consumirá. Pode até dar um fogo alto aí, um avivamento, qualquer coisa, mas vai se consumir, vai acabar, por ser madeira, e a madeira não é resistente ao fogo. E também pode ser de capim. Os mais antigos, que moraram em sítios, né, em lugares assim de roça, rurais, eles estavam muito acostumados a viver em casas, em choupanas, chamadas de sapê. Então, ela era feita com
chamava casa de barrote, né? E a cobertura era feita de sapê. Algum rapaz poderia pensar e perguntar: o que é sapê? Sapê é um capim, é uma espécie de capim, colocado todo certinho, na mesma posição, assim, em uma caída de água. Ele serve como telhado, porque a água não pode atravessar ali. Mas se aquele pequeno rancho for atingido por uma chama de fogo, então o sapê se desfará, se queimará, e a cobertura daquele rancho não existirá mais, não haverá mais, porque ela não resistiu ao fogo. E uma casinha de madeira também não resistiria ao fogo. E tudo isso é um tipo da nossa construção, da nossa fé em Cristo, e assim sucessivamente. Bom, nós não vamos dar continuidade aqui porque o tempo é escasso e nós já estamos do meio para lá já do tempo gasto, né? Então mas não tire isso de sua mente não, tá bom? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção antes de prosseguirmos. E o hino que nós vamos ouvir chama-se Santuário. E quem canta esse bonito hino é o cantor evangélico Caleb. Nós vamos ouvir então esse louvor Santuário, cantado por Caleb. Depois que nós tivermos ouvido o hino, nós vamos voltar para darmos prosseguimento na meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, vem salvar, transformar meu coração. És tu, Senhor, que conheces as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Livra-me, Senhor, das tentações, purifica o meu ser. Enche-me, Senhor Jesus, com o teu Espírito. Transborda-me, ó Pai, com o teu poder, com o teu poder. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro.
gratidão, Senhor. Eu faço esta oração, santuário, Em teu louvor. em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. Santuário, Em teu louvor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite essa adoração para o seu nome, o louvor do seu nome. E agora, queridos, nós estamos com a mensagem aqui que tem por título A Obra-Prima. Esta mensagem está em apreço já durante algumas programações. E nós estamos aqui no parágrafo 62. E eu gostaria que os irmãos não desviassem a vossa atenção para serem abençoados. E todos nós, de uma forma geral, possamos ser abençoados. Então vamos aqui do parágrafo 62 em diante. E agora, Abraão foi o fundamento da fé. Não esqueça que nós estamos falando de fundamento. Abraão foi o fundamento da fé. Digamos que isto teve 4 fundamentos. Então, é como se fosse um monumento com 4 pés. 4 fundamentos. O fundamento da fé foi Abraão. O fundamento do amor foi Isaque. O fundamento da graça foi Jacó. A graça de Deus para com Jacó. Qualquer um sabe disto, mas em José havia a perfeição. Observaram? Então, Abraão é representado para nós como nosso pai na fé. A Bíblia diz que ele seria pai de muitas nações e nós somos os filhos de Abraão, por causa da fé que devemos ter em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de Abraão, que teve aquele ato sublime de oferecer, atendendo ao pedido do Senhor Deus, oferecer seu próprio filho ali naquela montanha, e o Senhor disse: basta, Abraão, e agora já sei que você tem fé, agora já sei que você crê e que me ama, e assim por diante, não é? Então Abraão representou a fé. Depois de Abraão, o filho de Abraão foi Isaque, e Isaque representou o amor. Você vai observar então que Isaque ficou cego. Você que leu a Bíblia já acompanhou, tem pessoas que gostam de ler assim sistematicamente a Bíblia. Nós tínhamos uma irmã aqui que agora já é saudosa. Ela havia lido a Bíblia 7 vezes, de capa a capa, né? Então ela era muito assim metódica e ela leu 7 vezes. Então todos os que são leitores da Bíblia conhecem esses fatos acontecidos. Então, com o tempo, Isaque ficou cego, e você se lembra que ele pediu para o seu filho mais velho, que era Esaú, que fosse até lá na mata e matasse um veado, alguma coisa assim, e fizesse para ele, cozesse para ele um guisado, porque ele estava com vontade de comer
esse guisado. Ele já estava velho e já estava cego, não enxergava mais. E todo mundo conhece essa história quando Jacó veio e tomou a primogenitura do seu irmão. Mas Jacó, na verdade, não estava de todo errado, se você observar, porque ele havia feito um trato com o irmão dele. Ele disse: eu te dou o prato de lentilha, mas você me dará a primogenitura. E o seu irmão não se importava com a primogenitura, não valorizava aquilo que tinha mais valor na sua vida, que deveria ter. Então ele disse: não, eu te dou a primogenitura, então me dá aqui o prato de lentilhas. E ele comeu e ficou um trato feito. Mas na hora de receber a primogenitura, certamente ele não ia querer cumprir o trato. Então o que fez Jacó? Enganou seu pai, matou um cabrito ali do quintal mesmo, ali ao redor da casa, e cozeu, fez o prato o guisado que ele queria e trouxe para ele. E a mãe dele, Rebeca, disse: você coloca o pelo do cabrito nos braços, porque seu irmão tem o braço cabeludo, e seu pai certamente vai passar a mão no braço dele. Então ele vai pensar que é Esaú, porque Esaú tinha o braço cabeludo. E Jacó fez isso. Quer dizer, nós chamaríamos aqui em nossa linguagem popular que Jacó fez uma malandragem. Mas ele, como eu disse, não estava de todo errado, não. Porque aquilo era um trato que ele havia feito com o irmão dele, né? E aí o irmão dele ficou muito zangado e quis matá-lo, e ele teve que fugir. Bom, continuando aqui. Por que Isaac não reconheceu que não era Esaú? Porque ele estava cego. E o amor de Deus não vê os nossos pecados. O amor de Deus não vê as nossas transgressões. Por isso, às vezes, eu fico observando, muitas vezes alguém diz que quer muito a justiça de Deus, mas nós nunca deveríamos pedir a justiça de Deus. Nós deveríamos pedir a misericórdia de Deus, porque pela justiça de Deus, todos nós seríamos condenados. Agora, pela graça, pela misericórdia, não. Então, Jacó foi esse e foi embora sendo culpado. Mas depois Deus perdoou esse pecado, Deus lavou dele essa culpa. Mas então veja bem, Isaac não conheceu que não era Esaú, porque ele estava cego e porque o amor não vê os nossos erros, o amor de Deus. Por isso, Abraão representava a fé, Isaac representava o amor, o outro pé do fundamento. O terceiro pé do fundamento seria o próprio Jacó. Então, o que aconteceu? A graça de Deus o perdoou. A graça. Então, Jacó ficou sendo o representante da graça de Deus. E quando eles foram para o Egito, eles queriam dizer que eram dos povos lá, né? Mas Jacó disse não. Eles não podiam dizer que eram pastores de ovelhas. Eles tinham que dizer que eram pastores de gado, porque os egípcios abominavam os pastores de ovelhas. Mas Jacó disse não. Teus servos são pastores de ovelhas. Aleluia. E então, esse era o terceiro pé do fundamento.
do alicerce da obra-prima de Deus. Depois vem o quarto, é claro, não é? Se eram 4 pés, então veio o quarto. E o quarto pé, o quarto fundamento ali, para não deixar a estátua tombar, não é? Era José. E José foi a perfeição. José limpou, tirou a culpa deles. E eles então viveram ali. E a Bíblia disse, conforme já foi citado nesta programação, a Bíblia disse que nós estamos edificados como igreja de Deus sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E nós vamos ter que parar aqui já logo, porque o tempo já está se esgotando, não é? Então, mas vamos ver se dá para nós terminarmos este parágrafo. Qualquer um sabe disto, mas em José havia a perfeição. Foi ali que ele pôde estabelecer o monumento sobre, não na primeira base, porque não daria para estabelecer esse monumento somente com uma base, não é? Na segunda base, na terceira base, mas na quarta base. Amém. Então, Deus estaria recuperando a sua obra-prima, porque a primeira obra-prima lá do Éden havia sido deturpada, havia sido degradada pelo grande inimigo de Deus, que é Satanás, que é nosso inimigo também. O nosso inimigo é Satanás, que é o mesmo inimigo de Deus. Mas muito bem, meus queridos, hoje nós não pudemos prosseguir muito aqui na leitura da mensagem A Obra-Prima. Lemos apenas um parágrafo. E agora nós vamos orar. Vamos ter uma palavra, um momento de oração para termos o encerramento. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos chegando ao final da nossa programação de hoje e nós agradecemos ao Senhor por termos chegado até aqui. E agora, meu Pai, nós também agradecemos pelos ensinos da Tua Palavra, pelo profeta de Deus que veio, que o Senhor nos enviou para nos ensinar tais ensinamentos tão profundos que estão ocultos, estão escondidos na Tua Palavra, Senhor. Ó Pai bendito, mais uma vez nós pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada um dos nossos irmãos, curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando vitória a cada um, abençoando os lares, as famílias, expulsando e repreendendo Satanás das vidas, dos lares, das famílias, dos casais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, então fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.